Bom, e nessa aula aqui, né, o mais importante é que hoje eu vou te mostrar toda a verdade, todo o conceito do indicador Fuaverac, aonde a gente aplica nossos operacionais e a gente sabe que esse indicador tem alta performance, só basta você saber fazer a leitura correta, porque ele, além de ser um indicador com alta performance, com seu gatilho de entrada com a taxa de assertividade muito alta, quando você faz a entrada contra o Fuaverac, quando você está na operação e ele ainda te permite você sair da operação ou no 0 a 0, né, usando o gatilho dele de entrada como usando o gatilho dele de saída. Então ele vai te permitir você sair tanto no 0 a 0 ou você assumir uma parte daquele stop cheio muito mais barato, né, e aonde você pode até pensar em fazer sua virada de mão no trade se você errou o gatilho de entrada ali, né, ou se você fez todo o gatilho de entrada no contexto do Fuaverac, fazendo confluência com o nosso operacional que eu te ensino todo dia. Então ele te dá todo esse poder na sua mão e sei que vocês têm grande dificuldade em aplicar isso, então nessa aula vai ficar bem detalhado, né? E é bom que hoje eu vou pegar uma própria aula sobre o Fuaverac, onde eu fiz um tipo de operação dessa, eu estava ciente do nosso risco, a gente estava operando num gráfico maior, né? Então a gente arriscou esse gatilho e o indicador voltou, nos deu a posição de saída no 0 a 0, a gente foi teimoso, segurou o stop e pegou o stop cheio, então que essa operação de hoje sirva de lição para daqui para frente. Eu, como já sei o que eu fiz, mas fiz na sala ao vivo ciente explicando os riscos, mas que daqui para frente você pegue esse conteúdo e você saiba que não pode aplicar esse tipo de gatilho, beleza? Então bora para a aula que isso daqui vai explodir na sua mente, isso aqui vai te mostrar todo o conceito do que pode e do que não pode ser feito, você operando hoje com o nosso setup que eu passo para vocês todos os dias, praticamente gratuito na sala ao vivo, né? Então bora lá. A gente vai já pegar o nosso conceito aqui, né? Essa operaçãozinha aqui que vocês estão vendo aqui no M5, que foi o stop, exatamente essa operaçãozinha aqui, ó, ela foi o gatilho do stop, só que a gente entrou nela no gráfico de 1 minuto. Então, para fazer todo o contexto, eu vou ter que voltar no 1 minuto, mostrar para vocês e depois a gente vem para um gráfico de M5, né? Então, bora lá. A gente estava aplicando esse operacional hoje no M1, né? Então, a gente vai pegar aqui esse gatilho de entrada. Vamos acompanhar ele aqui para ver aonde que foi esse gatilho. Olha que lindo gatilho, olha só. A gente vai se aventurar aqui para isso ficar bem claro para você o motivo de toda essa entrada, né? E é o que eu sempre falo para vocês, galera. Se o Fuaverac está comprado nessa região, a gente só procura venda. A partir do momento que o Fuaverac vira para baixo, nessa região só vai existir venda. Você vai fazer o pullback numa média, você vai fazer o pullback numa análise preset, marca uma linha de tendência e dentro desses parâmetros você sempre vai operar a favor do histograma, porque se você operar contra esse histograma, eu te garanto que é stop na certa. Você quer saber se isso é verdade? Eu vou te mostrar agora em tempo real. Então bora lá. Né? Olha só como isso aqui é interessante todos os dias que eu ensino para vocês. Ó. A gente fez esse gatilho sim de entrada de compra aqui, né? E aí você pode me já chamar minha atenção e falar, Wallace, você ensina e você fez errado? Praticamente eu fiz uma compra ciente do risco, mas eu acreditava pela uma análise de contexto de longo prazo que hoje a gente conseguiria romper essa máxima aqui, já que a gente sabe que ultimamente o Shao está sem teto e está rompendo todas as máximas. Então hoje eu acreditei nesse rompimento de máxima, mas acabei seguindo contra o mercado. Fui a continuação da tendência, virou contra mim, me estopou para depois o mercado subir, né? Então bora lá para vocês entenderem. Então vocês conseguem ver que o primeiro erro nessa operação seria o quê? A gente operou em uma região de resistência, que é o que eu não todo dia falo para vocês não fazer isso. Se tá um gatilho de compra ou venda numa resistência forte, num suporte forte, vocês exatamente cancelam esse tipo de operação e deixa só acontecer, porque é o que eu falo. Tem dia que não operar também é operar. Esse ditado é bem famoso dentro do mercado. Se você seguir essa lógica, você vai saber do que eu estou te falando, né? Então, olha só como é interessante. Nesse exato momento aqui, nessa região aqui, ó, de resistência que a gente tinha, aqui exatamente eu startei a minha compra igual vocês viram e a gente fez o nosso stop na saída dessa mínima aqui. Olha só como é interessante, exatamente aqui esse stop que a gente pegou. E olha só o que é mais interessante. A gente foi por todo o contexto, depois dessa movimentação de alta, quando me deu esse gatilho de venda aqui nesse exato momento, me deu esse gatilhozinho de venda, eu não acabei pegando a venda porque eu estava num viés por outra análise preset do macro para micro que a gente ia romper essa máxima hoje e o Shao ia embora. Exatamente. E olha só o que foi ao contrário, quando chegou na região, pelo meu operacional, pelo que eu via, eu acreditei na compra e a gente startou nossa compra exatamente nesse gatilho aqui de entrada
pelo M1. A gente seguiu toda a lógica, se vocês verem, a gente seguiu a lógica a favor do volume, o histograma virou comprado nessa região e sabe o que é mais interessante? Foi o que eu acabei de falar para vocês, olha só. A gente realizou essa compra nessa região aqui exatamente com 0,10 lot, né? Foi uma compra bem interessante. A gente startou essa compra nessa mesma região aqui, ó, com 0,10 lot e a gente assumiu esse stopzinho aqui, ó, de 36 dólares, olha só. E sabe o que é mais interessante? Quando a gente fez esse gatilho de entrada aqui, exatamente aqui nessa região, quando a gente fez esse gatilho de entrada aqui, ó, nessa região aqui, que o preço simplesmente pagou para nós aqui, ó. Se a gente pegar aqui o nosso take, deixa eu baixar aqui o nosso take aqui, né? Se a gente pegar aqui ó, o nosso take em tempo real, olha só, que a gente chegou ainda a ficar positivo 11 dólares, 70 centavos ali, quase 12 dólares de lucro nessa operação. E olha só o que é mais interessante. Quando eu errei essa compra aqui, eu fiz a compra errado, numa resistência, sabendo que eu não poderia comprar, o preço ainda andou ao meu favor. E olha só, meu stop estando nessa região aqui, olha só quem me deu a condição. Já chegou quem? A regra de coloração virando para baixo, te mostrando que eu já estava errado na operação, que ela me deu a condição de eu pular fora dessa operação, ela já me dando a condição de eu sair dessa venda, porque não consegui fazer o rompimento, e ao mesmo tempo, olha só quem me falou aqui, ó, sai fora que eu vou te estopar. Quando a gente perdeu a região aqui, ó, o primeiro histograma perdeu aqui, ó, o 65, na sequência eu tive o terceiro histograma aqui, ó, perdendo o 45, que é o que eu ensino para vocês, tudo que trabalha abaixo do 65 e 45, o histograma começa a trabalhar abaixo dessa região, a gente sabe que nessa região não existe mais esse volume comprador. Os compradores bateu, mas perderam o interesse, então isso foi um gatilho falso de entrada, correto? E se a gente começar a acompanhar essa lógica, a gente viu que esses dois candles aqui perdeu a região do 65 e 45, então exatamente nesse momento aqui, ó, se a gente segue toda a lógica, e olha só como é interessante, quando o histograma pintou a regra de coloração, que exatamente nesse candle aqui, olha só como esse candle é interessante, ó. Se a gente marcar certinho, olha só quem estava virado para baixo. Olha só para vocês verem como é interessante. Virou o primeiro blocozinho bem pequenininho de venda, mostrando ele está falando assim, sai da operação com uma perda menor, porque senão eu vou pegar o teu stop. Então isso daqui é bem técnico, porque o próprio Full Averac, quando ele te starta esse gatilho de compra errado aqui que aconteceu hoje, que essa aula ficou sensacional para explicar isso para vocês, exatamente quando ele startou aqui errado essa compra, ele te deu a condição aqui, ó, na regra de coloração, quando o candle já vinha perdendo aqui, ó, quando o candle já tinha perdido totalmente o 65 e 45 nesse candle verde, e aí na sequência aqui, ó, o histograma te deu essa condição de virada aqui, ó, nesse candlezinho curto, ele já falou assim, ó, nesse candle aqui ele já falou assim, ó, sai fora, você está errado na sua compra e eu vou te estopar, porque o histograma virou para baixo. Então, a partir do momento que esse histograma fez a virada para baixo, o que acontece? A gente está numa pressão vendedora no mercado. E olha só que loucura isso daqui que aconteceu. Então, a gente estava todo certo. E aí, em vez de a gente assumir um stop de 36 dólares que a gente assumiu aqui, ó, um stopzinho de 36 dólares nessa operação, sabe o que era mais interessante? Se eu tivesse seguido o histograma, a gente teria assumido aqui, ó, um stop exatamente de 14 dólares e a gente tinha livrado esse stop e fechado a operação na mão. E aí, muito bem, a gente poderia ter dado continuação a essa tendência, acreditando como falhou essa compra aqui, ó, como falhou a compra de resistência muito forte, né? Como falhou essa entrada, e aí a gente perdeu o primeiro gatilho que foi lindo, essa venda aqui, aonde que a gente poderia ter vendido? Exatamente na perda dessa mínima aqui, ó. Só que esperado fazer o que? Essa correção de pullback, aonde o preço veio descendo, fazendo sua grande movimentação, fez o falso rompimento, testou exatamente aonde que o preço testou aqui, galera. O preço testou exatamente aqui, ó, o rompimento de uma estrutura, ele veio capturar a liquidez, então quando ele bateu, fez o teste da mínima aqui, ó, fez o teste da mínima, voltou lá em cima, testou o rompimento de uma estrutura, que é o que eu ensino todo dia para vocês. Nessa sequência aqui, em tempo real, a gente poderia ter esperado, nesse rompimento aqui, a gente startava exatamente nossa venda de novo, bem aqui, ó. Startava nossa venda aqui e a gente poderia só assumir esse stopzinho aqui, ó, acima dessa rompimento de estrutura. Porque se a gente erra e o mercado só tá brincando com nós aqui, eu tava certo no meu viés que o mercado ia explodir para cima, então a gente, mesmo que o nosso stop tivesse aqui, nós teria estopado aqui, se tivesse aqui a gente teria estopado aqui, se tivesse aqui a gente teria tomado stop. Então a
a gente fez uma operação de continuação de tendência. Então, numa continuação de tendência dessa, esse sim seria um stop viável acima dessa movimentação aqui de máxima, onde foi o rompimento dessa estruturazinha aqui, né? E a gente poderia ter arriscado essa operação. E se a gente faz isso correto, olha só, no rompimento dessa estrutura, a gente entra no mesmo lugar que é no rompimento dela e olha só, a gente arriscava um stopzinho de 22 dólares e olha só que operação linda, essa operação derreteu exatamente aqui, ó, 85 dólares nessa nossa operação linda e maravilhosa, olha só. E a gente conduziu o trade. E aí se você era um cara ganancioso, olha só como é interessante. Antes de você devolver todo esse lucro aqui, ó, exatamente bem aqui nesse candle branco quando nasceu, ele te deu a condição de você sair ainda com 45 dólares nessa operação, se você estava buscando supor. Eu estava buscando uns 150, 200 dólares nessa operação aqui, ó, 150 dólares. Antes de startar e te tirar dessa operação, que a gente vai ver para frente como que se andou esse trade, ela te deu a condição aqui. Se você olhar por que a condição? Regra de coloração te mostrando a virada de tendência e olha só quem virou de novo ao nosso favor aqui, ó. A gente já vinha perdendo no candle branco, ó. A gente perdeu de novo, a gente perdeu o famoso 65,45, então o volume perdendo essa região, a gente não tinha mais a condição dessa venda, olha só, a gente não tinha mais condição dela e a partir do momento que esse candle aqui, ó, virou para cima, olha só, virou o candle verde, ele me confirmou que eu estava certo na perda do 65,45 aqui e que era para me tirar a mão, aqui nós fechava e ainda estaria com 45 dólares nessa operação, se você não quis assumir, né, exatamente aqui, se você não se conformou com 83 dólares. E se a gente segura essa operação no ponto do 0 a 0, só se protegendo aqui no 0 a 0, bora ver o que tinha acontecido esse trade. Ele tinha andado, startado, olha só lá, ó. Ele nunca passou dessa região e se você suma esse stop, ele teria lhe estopado na sequência, olha só, o trade desenvolveu e foi embora para cima. Tá vendo então um grande erro que pode ser evitado? Você utilizando o filtro do Full Averac com confluência da regra de coloração, o poder que você tem em sua mão de você acertar esse trade maravilhoso, então que isso hoje sirva de lição para vocês e que isso venha esclarecer a mente de vocês nos operacionais de entrada errada ou então quando o Full Averac permite você sair da operação com o stop no meio do caminho e não assumir aquele stop total, beleza? Tchau, tchau, um abraço, fica com Deus.